Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Vilanias, meu livro. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito e vamos para o assunto do vídeo. Então pessoas, enquanto eu estava fora, eu lancei um livro na Amazon, minha gente. Sim, eu lancei um e-book na Amazon e intitulado Vilanias, né? Eu não tô mostrando aqui o exemplar em si porque é só uma versão digital, né? Então vocês estão tendo aí, na edição eu botei provavelmente a capa em algum lugar. Mas eu queria, né, convencer vocês a vocês darem uma olhada nesse livro, porque é um livro que ele passou pela minha vida durante muito tempo. Eu escrevi ele durante muito tempo, com muito esmero. Procrastinei bastante, sim, mas o tempo que eu dei pra história crescer foi muito proveitoso. Eu gostei muito de escrever esse livro, que conta a história de uma protagonista que acabou por dezenas de situações acabou cometendo uma agressão, né? E uma das consequências disso, né, que o juiz sentenciou ela a fazer algum tratamento psicológico, né, psiquiátrico. E é claro que dentro de toda essa história eu coloquei como é que eu poderia dizer? Uma licença poética, né, da forma como a história acontece, né, para ela poder acontecer melhor. Então, obviamente, não é como realmente o tratamento psicológico, psiquiátrico, ele realmente acontece. Mas é uma licença poética pra gente poder contar a história melhor. Como eu não sou muito boa em contar histórias narradas, eu escrevi em formas de diários. Então tá lá o diarinho que ela escreve pra psiquiatra dela. Ela vai contando a história, como ela aconteceu e as consequências disso. E é muito interessante você ver como ela vai lidando com todas as coisas que acontecem, enquanto ela lida com as coisas que aconteceram no passado. Coisas que ela não lidou ainda. E é muito interessante a gente ver como essa história... Não é só porque eu sou escritora, minha gente. É um livro que ele é bastante interessante mesmo. Tem muitos temas que falam sobre cultura pop, né? Que ela é nerd. Tinha que ser, porque eu também sou, então... Eu tinha que falar de alguma coisa de Orgulho e Preconceito e One Piece, porque enfim... Mas... É uma boa perspectiva, né? De pensamento. Uma coisa que eu sempre quis foi um livro assim, né? E eu nunca tinha lido um livro assim, propriamente dito, né? E eu pensei, e se eu escrevesse um livro assim? Que na verdade eu tenho mania de escrever histórias na minha cabeça sobre coisas regulares, assim. Eu vejo uma coisa na rua e aí eu penso, nossa, seria legal se isso acontecesse, isso, isso e isso. Aí eu criei toda uma história de uma personagem na minha cabeça. E aí eu peguei essa personagem que era uma secundária e eu pensei, e se a história fosse contada do ponto de vista dela? Quão diferente não seria? E aí eu comecei a escrever, tipo, eu não escrevi o livro da história principal. Eu escrevi da história da parte da vilã. Por isso que o nome do livro é Vilanias, né? Tem todo esse debate sobre o que são esses atos que vão contra a ética e a moral, né? Que são chamados vilanescos, que põe em xeque essa nossa atual moral e ética que estão em vigor, né? Que é muito controversa, nós sabemos. Então, é muito interessante você ver isso da perspectiva de uma pessoa que está tentando lidar com isso, com as consequências de algo que ela realmente fez. Que é constatado que é uma coisa horrível, que você cometeu uma agressão contra alguém. Todo mundo sabe disso, que isso é um crime e tudo mais, e é por isso que ela tá pagando por isso. Mas tem toda uma explicação e tudo mais. E eu gostei muito de escrever isso na perspectiva dela, porque ela é muito ácida. Porque quando você comete um erro, você tende a acreditar que ele é tudo que você se resume. Principalmente se você é uma pessoa que tenta viver uma vida aqui propriamente dita, né? Como eu sou uma pessoa que sou evangélica, eu acredito bastante na questão do perdão divino de Deus. Mas quando você comete um erro e você não tem essa mentalidade cristã, ela pensa que a vida dela toda vai se resumir àquilo.
Por quê? Porque é uma pessoa que costumava ter uma vida direita, uma vida certa, e aí comete um erro e já acha que a vida dela toda se resume àquele erro, e aí tem dificuldade de enxergar as suas próprias mudanças, as suas evoluções, e como sempre é um sentimento, principalmente quando tá ligado com ansiedade e essas coisas, tende a ficar um pouco pior a situação. Então é um assunto muito delicado, que eu tentei tratar ele com o melhor esmero que eu pude, e eu sinto que eu consegui lidar com ele. E eu me lembro de diversas vezes escrever, e quando eu relia a história eu pensava, não era assim que ela se sentia, eu tenho que ser sincera. E essas partes teve momentos que eu realmente me sentia muito mal por ela, porque ela é uma personagem que ela é muito viva. Muitas das minhas amigas que já chegaram a ler o livro, elas disseram que a minha protagonista, ela tem muito de mim, mas ao mesmo tempo ela não é como eu. E eu observo isso nela, e é muito interessante como durante os anos em que eu escrevi esse livro, foram 5 anos de escrita, ela cresceu ao ponto de ela se desvencilhar de mim mesma. Eu não queria fazer um retrato de uma protagonista que fosse como eu, que fosse igual a mim. Ela tem muitos trejeitos meus, mas ela consegue se expressar de uma forma totalmente diferente. Então isso é muito interessante, né? Eu gostei muito de fazer isso. E eu queria que você desse também uma chance pra essa história, porque ela é uma comédia, é uma comédia ácida. Você vai ver lá que a nossa protagonista, ela gosta de umas piadinhas muito ruins, e é engraçado rir de piadas que não são boas, porque elas não são boas e elas não foram feitas para serem boas. Se divertir um pouco, enquanto você pensa um pouco também sobre a obra. Pensar como realmente as coisas funcionam. Tá tudo bem isso acontecer assim, tá tudo bem ficar calado em situações como essa. Eu realmente estou errado em fazer isso? Entender que existem erros e acertos, né? E tá tudo bem. Assim, né, com a minha perspectiva de uma pessoa cristã, eu sempre acredito que nós vamos errar. E, gente, tá tudo bem, tá? O erro, ele é uma coisa que é muito comum, mas o problema é permanecer no próprio erro, entende? O que faz a pessoa ser mau caráter? Ela não se incomodar em cometer os mesmos erros o tempo todo. Então é muito bom quando a gente começa a conversar sobre isso e dizer que, olha, você cometeu um erro, mas você pode ser perdoado. Essa é basicamente a questão da própria salvação, né? De que nós somos pecadores, de que nós estamos fadados a perecer sem Cristo, mas Jesus, com sua infinita glória, com sua graça, ele se sacrificou para que nós pudéssemos ser salvos. Mas para podermos sermos salvos, temos que aceitá-lo como o único suficiente Salvador e nos arrepender dos nossos próprios pecados. A vida cristã é exatamente isso. Você reconhecer o seu erro e depois de reconhecer ele, dizer, não, tudo bem, vou parar de cometer isso. Vou parar de permanecer nesse erro. E essa evolução como pessoa, como ser humano, é o que nos leva a ter uma vida de mais intimidade com Cristo. Esse livro ele não fala sobre a vida cristã em si, mas ele fala muito sobre a racionalização do erro. Isso realmente está errado, que é uma coisa que acontece muito nos nossos dias, principalmente por causa da duvidosa ética e moral que temos que seguir hoje em dia. Ela diz que fazemos coisas que são erradas, mas nós sabemos que aquilo que nós fazemos não está errado, porque aquilo, segundo a verdadeira ética, a verdadeira moral, aquilo está errado. Então eu não vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Isso é uma coisa que é ensinado muito, 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 muito dentro da liturgia bíblica mesmo. De que, por exemplo, nós temos momentos em que Daniel está no meio da toda a galera da Babilônia, e ele diz que não vai comer daquela comida porque aquilo dali não vai conseguir se misturar com quem eles são. Então ele consegue fazer uma coisa que vai de contra o que era a coisa certa naquele momento, para ele poder conseguir ficar bem consigo mesmo, ele ficar bem com Deus. Então é muito sobre essa trajetória de você conseguir entender, reconhecer os seus erros, reconhecer que você errou e
reconhecer que você é suscetível ao erro e que tá tudo bem se você pedir perdão e não fazer de novo. Então, gente, é muito sobre isso, é sobre perdoar a si mesmo, é muito sobre perdão. Eu sou uma pessoa que tem longas histórias pessoais com questões de perdão. Então esse livro ele foi muito importante porque ele passou por esses tratamentos junto comigo. Passei por muitas situações enquanto eu escrevia ele em que eu tinha que perdoar e o meu coração não queria perdoar a mim mesma. E isso é muito interessante quando nós passamos por situações assim. Então é muito pra você também experimentar esse pensamento, né? Racionalizar, não viver apenas com a emoção, não viver esses sentimentos apenas aqui. Temos que pensar aqui também, porque a mudança, ela sai daqui e vai pro coração, né? Que é as questões comportamentais, né? A minha psicóloga até diz que a cognização do pensamento, você começa a pensar aqui e aí ele transforma em comportamento. Mas se você não racionaliza, aí é onde mora o erro, minha gente. Então este livro, ele é sobre isso. É muito sobre aprender, né? Aprender com os próprios erros. Então eu não vou dar spoiler aqui, minha gente. Eu tô tentando muito não dar spoiler. Mas eu espero que vocês leiam, que vocês gostem. Tá lá, minha gente. Se você tiver o Kindle Unlimited, você vai ter ele de graça lá na sua grade de livros. E se você não tem, ele tá lá por apenas, salvo engano, R$6. Gente, muito baratinho, viu? Sério, tá muito baratinho pra um esforço muito grande que eu tive pra escrever ele. Então vai lá, dá uma checada. Ele é realmente muito legal, é um livrinho bem pequenininho, não é grande, mas você vai aprender umas coisas muito interessantes como ele, viu? E se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você tá achando nos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se você não tiver inscrito. E era só isso mesmo. Valeu!